E aí, pessoal do canal Dev Full Stack, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter a nossa aula prática a respeito do que vimos na aula passada, que seria if, else e else if. O else if a gente não viu, mas nessa aula em específico a gente vai ver. Então pode acontecer isso de a gente ter um assunto na aula, mas como a aula estava ficando muito longa, a gente não acabar abordando. Então nessa aula de hoje a gente vai ver especificamente o else if, além de praticar o if else que a gente viu na aula passada, certo? Então, vamos resolver essa questão aqui, que seria a 1041 do bcrowd, a mesma plataforma da aula de exercícios anterior que a gente viu. E a gente vai resolver essa questão 1041, que seria a questão de coordenadas de um ponto, onde a gente vai trabalhar com um plano cartesiano que a gente já aprendeu desde o nosso ensino fundamental, esse plano cartesiano nas aulas de matemática. Só que agora vamos ver uma questão específica para a resolução de um algoritmo, certo? O que é que temos de descrição nessa nossa questão? Temos a seguinte descrição. Leia dois valores com uma casa decimal, x e y, que devem representar coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual o quadrante ao qual pertence o ponto, ou seja, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem. Quando ele está na origem, quando o x e o y são igual a zero, certo? Se ele estiver em cima de um eixo, quer dizer que ou x ou y é igual a zero. Só para a gente poder interpretar isso aí. Então aqui nós temos mais um detalhamento, que é: se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem, certo? Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo X ou eixo Y, dependendo do eixo que ele vai estar em cima, certo? Conforme for a situação. Então, temos aqui o que a gente recebe de entrada e o que a gente recebe de saída. A entrada contém as coordenadas de um ponto. As coordenadas de um ponto seriam os valores de x e y, certo? E a saída deve apresentar o quadrante em que o ponto se encontra, certo? Então, primeiramente, a gente tem que coletar os dados. Eu vou abrir aqui do nosso projeto. Eu não vou configurar o projeto novamente, porque nas aulas anteriores a gente já viu bastante isso, então vamos direto à resolução da questão. Caso você queira saber como configurar o projeto, por favor, inicie o curso do início e veja as outras aulas para ficar por dentro de tudo que a gente está aprendendo aqui. Está muito legal. Então, prosseguindo, vou fazer aqui um comentário de múltiplas linhas para a gente colocar informações sobre a nossa questão, certo? Esse comentário de múltiplas linhas a gente aprendeu na última aula de exercícios, certo? Que seria a barra, o asterisco e a barra, certo? E no meio dos asteriscos a gente quebra a linha e aqui a gente pode colocar qualquer texto, que esse texto não vai interferir no nosso código em si. Então eu vou pegar primeiramente a nossa descrição e a gente vai destrinchar essa descrição aqui no nosso código. Então vamos aqui, eu vou quebrar linhas para que a descrição possa ser vista na nossa tela. Exatamente. Pronto. Vou colocar aqui os passos do que a gente tem que fazer. Vou colocar aqui embaixo passo a passo do que a gente tem que fazer no nosso algoritmo, para que depois a gente faça isso com mais facilidade, certo? Então temos que iniciar o nosso código lendo dois valores com uma casa decimal, que seriam os valores x e y. Então, nosso primeiro passo, a gente tem que considerar que seria criar essas duas variáveis, que seria a variável que vai guardar o valor de x e a variável que vai guardar o valor de y. E a gente sabe que os valores eles têm casa decimal. Quando um valor ele tem casa decimal, a gente não pode criar variáveis do tipo int. Por quê? Porque int ele não permite casas decimais. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, na aula de variáveis, a gente, nesse caso, quando tem casas decimais, valores quebrados, né, a gente utiliza o tipo double. Então, a gente vai colocar aqui que no passo 1 a gente vai criar duas variáveis do tipo
double. E vou colocar aqui que de preferência o nome delas vai ser x e y, certo? O nosso segundo passo vai ser o seguinte, vamos continuar lendo aqui a nossa questão. E devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. Aí temos aqui, a seguir determine qual o quadrante ao qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem. E no caso a origem seria quando x e y fossem igual a zero, certo? Então, esse segundo passo que a gente tem que fazer seria o nosso processamento. Então, seria a atividade que a gente tem que fazer para gerar um resultado para o cliente, para o nosso usuário, né? Então, o que é que a gente tem que fazer nessa questão específica? Temos que interpretar em qual quadrante esse ponto está no nosso eixo cartesiano, certo? Essa coordenada, né, que a gente passou, que seria x e y, o conjunto desses dois números. Então, como a gente vai interpretar esses detalhes dos quadrantes? Fazendo condições para saber identificar em qual quadrante ele está. Quais seriam as condições? Vamos analisar aqui e ver direitinho. Então, eu vou colocar aqui. E na segunda etapa, a gente vai identificar qual o quadrante. E vou colocar aqui que a gente vai criar uma variável do tipo string. Vou colocar aqui, criar variável string para guardar o quadrante. E no final do código, a gente apresentar esse valor como sendo a saída do nosso algoritmo, certo? Então, no segundo passo, a gente vai fazer isso. Mas só que esse segundo passo, ele possui subpassos, digamos assim. Então, quais seriam os subpassos? Seriam justamente as condições de cada quadrante e as condições para saber se está na origem e se está em algum dos eixos, eixo X ou eixo Y. E foi pedido na questão. Então, vamos pegar aqui o 2.1, seria para a gente interpretar quando o ponto ele está no quadrante 1. O 2.2 seria para a gente interpretar quando o ponto ele está no quadrante 2. 2.3 seria para a gente interpretar quando o ponto ele está no quadrante 3. 2.4 quando está no quadrante 4. 4 e 4. 2.5 seria para saber quando ele está no eixo X. 2.6 quando está no eixo Y. Eixo Y. E 2.7 quando está na origem, certo? Então, dessa forma que a gente vai seguir. Vou colocar na frente de cada um aqui a condição que a gente tem para estar em cada um desses quadrantes, né? Quadrantes ou eixos, ou origem, né? Então, qual é a condição que a gente tem para que esse ponto esteja no quadrante 1? O eixo, o valor de x e o valor de y, eles têm que ser positivos. Então, a gente encara que quando ele está nesse quadrante 1 aqui, o y ele tem que ser um valor maior do que 0 e o x ele tem que ser um valor maior do que 0, certo? Então, vamos anotar isso aqui. Para que ele esteja no quadrante 1, x tem que ser maior do que 0 e y tem que ser maior do que 0, certo? Essas duas condições têm que acontecer. Agora, para que esteja no quadrante 2, a gente encara que o y ele tem que estar positivo e o x ele tem que estar negativo. Então, o que que acontece aqui nesse quadrante 2? O y ele tem que ser maior do que 0 e o x ele tem que ser menor do que 0, para que esteja exatamente nesse quadrante. Então, vou colocar aqui, quadrante 2, x tem que ser menor do que 0
e y tem que ser maior do que 0, certo? Agora vamos para o quadrante 3. O que acontece no quadrante 3? Tanto x quanto y tem que ser negativos. Então, o x tem que ser menor do que 0 e o y tem que ser menor do que 0, certo? Eu vou colocar aqui x menor que 0 e y menor que 0. Sempre fazendo essa análise. Agora no quadrante 4, o que é que a gente tem? Temos que o y ele é menor do que 0 e o x ele é maior do que 0, ok? A gente coloca aqui, o x ele tem que ser maior do que 0 e y tem que ser menor do que 0. Dessa forma a gente já identificou as principais condições. Agora vamos passar para quando está em cima de um eixo, um dos eixos. Então, quando está em cima de um eixo, a gente tem que fazer a seguinte comparação. O que é que eu preciso comparar para saber se está em cima do eixo X aqui, por exemplo? O Y, ele tem que ser 0, certo? Então, ele vai estar em cima do eixo X. Por quê? O X ele vai ter um valor qualquer aqui, por exemplo. Digamos que o X é 1 e o Y é 0, certo? O 0 do Y é no centro do nosso plano cartesiano. E quando o X é 1, ele vai estar em algum lugar dessa linha aqui, certo? Vai estar exatamente em cima do eixo. Então, como é que a gente entende que um valor vai estar no eixo X? É quando o X ele é diferente de 0, porque ele pode ser positivo ou negativo, né? Só não pode ser o 0, porque senão aí a gente vai entender que ele vai estar na origem. E o y tem que ser igual a 0, para que esteja exatamente em cima do eixo X, certo? Agora do eixo Y é a mesma coisa, só que ao contrário. O X ele tem que ser 0 e o Y ele tem que ter um valor diferente de 0, para que não esteja na origem. Então, o X ele tem que ser igual a 0 e o Y ele tem que ser diferente de 0. Diferente de 0. Essas comparações aqui a gente aprendeu na aula passada. Então, quando for dois iguais, quer dizer que é igual. E quando for exclamação igual, quer dizer que é diferente, como a gente aprendeu. Então, dessa forma a gente já quase terminou todas as condições. E nos resta agora só quando está na origem. Quando é que está na origem? Qual é a condição para saber que os dois valores estão na origem? E o nosso ponto está na origem, no caso. Ele já deu aqui na nossa própria questão. É quando o x e o y eles forem igual a 0, certo? Eu posso colocar aqui x igual a 0 e y igual a 0, certo? Dessa forma a gente já pode começar a desenrolar aqui o nosso algoritmo. Então vamos começar aqui, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos criar as nossas duas variáveis, x e y. Então vou colocar aqui double x, vírgula y, que nem aprendemos na última aula. E vou colocar aqui x igual a convert.toDouble para converter o valor do console.readline para double, para o tipo específico da variável, que seria double. E agora eu vou colocar aqui que o y vai ser a mesma coisa. E dessa forma a gente já pode entender que as duas variáveis já estão sendo lidas. Então, as informações do nosso ponto no plano cartesiano já estão sendo recebidas nessas duas linhas aqui. Após receber essas duas linhas, agora a gente precisa fazer as comparações que acabamos de interpretar aqui da questão. Então, temos aqui a primeira, como eu coloquei aqui no ponto, no segundo ponto, né, do nosso passo a passo, a gente vai criar uma variável para guardar o valor do quadrante antes. Então, vou colocar aqui que string quadrante, ponto e vírgula, dessa forma. Após criar esse string quadrante, agora a gente vai executar as condições para preencher essa variável. Então, vou colocar aqui
um if, né, que a gente aprendeu na aula passada, e vou colocar aqui as condições. A condição para estar no primeiro quadrante é o x tem que ser maior do que zero e o y tem que ser maior do que zero. Então, vou colocar aqui x maior do que zero e o y tem que ser maior do que zero. Agora, a gente passa aqui para junções, digamos assim, na programação, que seria esse i e o ou. Quando a gente utiliza o i, a gente quer dizer que as duas condições que estão tanto à esquerda quanto à direita do i, elas têm que ser verdadeiras para poder o if entrar nas chaves de verdadeiro, certo? Já no ou, que a gente vai ver depois, apenas uma das condições que está tanto à esquerda ou à direita desse ou tem que ser verdadeira. Então, se uma condição que está tanto à esquerda ou à direita do ou for verdadeira, o if é verdadeiro. Então, ele entra dentro da parte que é verdadeira no if. Então, nesse caso específico, como a gente está comparando a questão dos quadrantes do eixo cartesiano, né, a gente precisa necessariamente que as duas variáveis sejam verdadeiras para que seja verdadeiro. Então, a gente vai usar o i. Como é que a gente usa o i? Com o caractere especial chamado e comercial, que seria esse aqui, ó. Então, procurem aí no teclado de vocês. E a gente, para falar que é um i mesmo, a gente tem que colocar ele duas vezes. Então, coloco ele duas vezes e ele vai servir como uma comparação de junção. Então, coloco aqui x maior que zero e y maior do que zero. Então, o que é que vai acontecer aqui? Isso daqui só vai ser verdadeiro se o x for maior do que zero e o y for maior do que zero. Então, se x for maior do que zero e y não for maior do que zero, vai ser falso tudo, certo? Então, quando ele entra quando for verdadeiro, tudo for verdadeiro, ele vai entrar dentro das chaves do if e a gente vai colocar que o quadrante é igual a Q1, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Quadrante é igual a Q1, entre aspas duplas, porque a gente criou uma string e isso aqui é uma string, obviamente, que vai ser apresentada no final do nosso algoritmo, certo? Dessa forma, agora a gente vai passar para o else if. Por que else if? Porque não só o else. Porque a gente tem outras condições para comparar. E então, por que não criar ifs embaixo desse if aqui? Porque se isso aqui for verdadeiro, o que vai estar no else if não vai ser executado. Porque o que vai estar no else if só vai ser executado quando esse valor aqui for falso. Se ele for verdadeiro, ele já executa esse quadrante igual a Q1 e já termina as comparações por aqui. Não executa as próximas com o else if. Se eu colocasse só o if aqui embaixo com as outras comparações que eu queria, ia acabar que esse algoritmo ele ia ter um consumo maior de memória. E eu não quero isso. Eu quero que o meu algoritmo seja mais performático possível. Então, eu vou usar o else if. Fica a dica aí até para futuro. Esse algoritmo aqui ele é mais simples, mas quando começar a mexer com algo mais pesado, né, vai ser de extrema importância fazer essa boa utilização do if e else. Então, vou colocar aqui else if, porque o que é que acontece? Se isso daqui não for verdadeiro, ele vai vir para o else e vai executar outra comparação aqui, que vai ser a nossa comparação para o quadrante 2. Então, como é que a gente vai comparar para o quadrante 2? O x ele tem que ser menor do que zero e o y ele tem que ser maior do que zero. Então, vamos fazer essa mesma comparação aqui, só que mudando como funciona. Então, o x tem que ser menor do que zero e 2 comercial e y tem que ser maior do que zero, certo? Dessa maneira, da mesma maneira que está aqui. Agora, chego aqui no final do parênteses, abro chaves
E se isso aqui for verdadeiro, vai ser executado o que está dentro dessas chaves. Então, vou colocar aqui a mesma atribuição para o quadrante, só que agora alterando, e vai ser o quadrante 2, certo? E foi a comparação que a gente colocou no else if. Agora, passando para o quadrante 3, a gente vai usar o else if novamente. Então, else if, abre o parênteses, fecha o parênteses, e aqui a gente vai colocar a comparação do quadrante 3. Qual é a comparação do quadrante 3? X tem que ser menor do que 0 e y tem que ser menor do que 0. Então, eu vou colocar aqui x menor do que 0 e y menor do que 0, certo? Fecha parênteses, abro chaves. E quando essa condição aqui for verdadeira, o algoritmo ele vai entrar dentro dessas chaves aqui e vai executar o que está dentro dessas chaves. Então, nessas chaves aqui, eu quero que seja guardado o valor Q3 na nossa variável quadrante. Então, agora a gente pode passar para o quadrante 4. Como é que vai funcionar? Vou colocar aqui um else if. Novamente, abro parênteses, fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves. E dentro dos parênteses eu vou colocar a condição para o nosso ponto do eixo do plano cartesiano ser do quadrante 4. E qual é a condição? X tem que ser maior do que 0 e y tem que ser menor que 0. Vou colocar aqui. X tem que ser maior do que 0 e y tem que ser menor do que 0. Certo? Dessa forma, o que vai ser executado dentro dessas chaves vai ser a inserção do valor Q4 na variável quadrante. Por quê? Porque essa daqui é a nossa comparação para saber se os valores estão dentro do quadrante 4. Pronto. Passando agora para a questão dos eixos, a gente pode colocar aqui else if. Como é que a gente compara se está em um eixo? Se x for diferente de 0 e y for igual a 0, quer dizer que está em cima do eixo x, né? Então, vou colocar aqui x diferente de 0 e y igual a 0. Eu vou colocar que está no eixo x, dentro da variável quadrante. Então, eixo x. Dessa forma. Agora, passando para o eixo y, else if, abro parênteses, fecho parênteses, e coloco aqui x igual a 0 e y diferente de 0, certo? Isso quer dizer que está em cima do eixo y. Então, vou copiar essa mesma linha aqui e vou colocar eixo y dentro da nossa variável quadrante. Então, aqui a gente já cobriu praticamente todas as condições e falta apenas o quê? A condição da origem. Nessa condição da origem, o que é que a gente vai fazer? A gente pode interpretar que a gente passou por todo o plano cartesiano com esses else ifs e if aqui. Por quê? Porque a gente passou pelo quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, todos os valores que estão nesses quadrantes específicos com essas comparações aqui. E passou também por todos os valores que poderiam estar em cima de algum eixo. O que nos resta agora é apenas a origem. Então, como apenas a origem é o que falta, a gente pode usar apenas um else aqui. Por quê? Caso não seja o quadrante ele não guarde nenhuma dessas outras condições aqui, ele vai guardar que é a origem, porque é a única coisa que sobra, certo? Então, vou colocar aqui, quadrante é igual a origem. Dessa forma. Ponto e vírgula no final para a gente finalizar. E agora, o que nos resta é apenas a saída do nosso algoritmo. Então, vou colocar aqui um console.writeLine, abro parênteses, fecho parênteses, ponto e vírgula no final, e coloco aqui o quadrante, certo? Dessa forma aqui, a gente já terminou o nosso algoritmo e provavelmente já acertou ele. Vou salvar aqui e vou colocar um console.readline no final para a gente ver como é que vai rodar, né? Se vai rodar da mesma forma que está nos exemplos da nossa questão. Então, vou dar o build aqui da mesma forma que a gente aprendeu na aula passada, .NET Build. Vou
colocar ponto, Ctrl barra, e o nome do arquivo, que seria aula, o nome do arquivo da solução do projeto, que seria aula 04-exercícios.generated.sln, certo? Vou buildar aqui o nosso projeto, né? Construir o nosso projeto para a gente poder executar. Após buildar, a gente pode vir aqui, vir na pasta do nosso projeto, códigos, aula 04 exercícios, pasta bin, debug, .NET 8.0 e vou executar ele aqui. Vamos executar conforme está lá na nossa questão, né? No nosso exercício. Então, estou executando aqui o nosso projeto, eu vou passar os mesmos valores para ver se está devolvendo a mesma coisa, para a gente poder testar. Então, 4.5 e menos 2.2 está no quadrante 4. Então, apresentou o mesmo valor da nossa questão. Agora eu vou fechar e executar novamente para a gente testar as outras condições. Então, temos aqui 0.1 e 0.1, 0.1 e 0.1. Está no quadrante 1, mostrou o mesmo valor. Vamos executar de novo para tentar a última. E temos 0.0 e 0.0, que seria origem. Então aqui mostrou que está na origem, certo? Então, aparentemente, o nosso algoritmo ele está sendo executado como esperado pelo exercício, né? Agora a gente pode submeter esse exercício no site do BigCrowd para que eles analisem e digam realmente se está certo ou não. Eu vou tirar essa última linha aqui, que não faz parte, né? E vou copiar todo o resto e colar lá no nosso BigCrowd. Vou copiar, já copiei aqui o nosso código. Vou escolher a linguagem C#. E dentro aqui do static void main, eu vou jogar aqui o nosso código que eu acabei de copiar. Jogando o código, eu já posso enviar e esperar a análise. Vou selecionar isso aqui para dizer que eu não sou um robô, né? Ônibus, vamos lá. Pronto, agora ele está sendo submetido e vamos ver se o resultado é o que a gente espera. Pronto, aqui ele deu algumas análises. Provavelmente eu esqueci de alguns detalhes. Então vamos colocar aqui, ó. Sua solução recebeu runtime erro, provavelmente por uma das seguintes causas. Você tentou acessar uma variável não definida. Você definiu um array ou vetor com menos capacidades. Você está tentando acessar uma posição inválida em memória. Preste atenção à descrição do problema e atente para a sua solução para corrigi-la. Vamos fazer uma análise aqui do que pode estar ocorrendo, certo? String quadrante a gente criou, x e y a gente criou certinho. Vou tirar esses comentários aqui, porque pode ser que eles estejam atrapalhando de alguma forma. Console.writeLine quadrante, que é a nossa variável do quadrante, certo? Então, double, x e y. Vamos criando as variáveis certinho. A gente rodou e viu que estava rodando. Vou copiar aqui essas linhas extras aqui. Copiar o código novamente e tentar submeter sem os comentários. Vai que são eles que estão atrapalhando, né? C# a linguagem. Vou colar aqui. Tentar aqui. Cara. E vou enviar. Se não der certo, qualquer coisa na próxima aula eu trago para vocês o que estava acontecendo. Mas a gente viu que o programa ele estava sendo executado da maneira correta e que deu sucesso. Então na próxima aula eu trago aqui a solução de qual erro estava acontecendo aqui no BigCrowd para esse cara aqui. Mas espero que tenham aprendido sobre o else if. Na próxima aula também vou procurar trazer um exemplo com o ou, que a gente não viu nessa questão, até porque a aula já está com 30 minutos, então pode ficar maior ainda, né, se eu for explicar esse cara. Então, desde já eu agradeço a todos, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho e
continue assistindo aí que logo mais teremos ótimos conteúdos. Valeu aí, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau.